Acabou de acontecer algo que ninguém esperava. Há apenas 13 minutos, uma notícia sobre Beren com trema KYLDZ deixou todos em choque. Se você acompanha a carreira desta talentosa atriz, precisa ficar até o final deste vídeo porque o que vamos revelar vai surpreender você completamente. Antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização importante como esta. Acredite, você não vai querer ficar de fora do que está acontecendo. Então, o que realmente aconteceu com Beren com trema KYLDZ? Vamos direto ao ponto. Beren com trema KYLDZ nasceu em 29 de setembro de 2009, em Istambul, na Turquia. Filha de Ejder com trema KYLDZ, engenheiro mecânico, e de Mini com trema KYLDZ, profissional de recursos humanos. Ela cresceu em um ambiente acolhedor e equilibrado, cercada pelo apoio da família que sempre incentivou sua curiosidade natural. Apesar das raízes em Ankara, foi em Istambul que Beren viveu a maior parte de sua infância, explorando a vida com o olhar atento de quem já se mostrava diferente desde muito cedo. Ainda pequena, com apenas 3 anos, Beren encantava os familiares ao imitar personagens de programas de televisão. Suas expressões, gestos e até mesmo entonações de voz chamavam a atenção. Não era apenas uma brincadeira infantil, havia ali uma sensibilidade rara, um talento espontâneo que deixava claro que aquela menina poderia trilhar caminhos especiais. Percebendo isso, seus pais decidiram levá-la a pequenas audições a partir dos 4 anos, experiência que a colocou em contato com os bastidores da atuação. Em 2014, aos 5 anos, Beren deu um passo decisivo ao estrear na televisão. Conquistou o papel de Pelin na série Kocan Ailesi, transmitida pela Fox TV. A trama era voltada ao público familiar e a jovem atriz chamou a atenção pela naturalidade com que interpretava diante das câmeras. Embora fosse muito pequena, enfrentava longas jornadas de gravação, precisando equilibrar a rotina de filmagens com os estudos em uma escola primária local. Esse início exigia sacrifícios, mas também consolidava a disciplina que a acompanharia em toda a sua carreira. Antes da estreia oficial na televisão, Beren já havia aparecido em comerciais de grandes marcas turcas. Participou, por exemplo, de campanhas da Sempilis Nugget e da plataforma Hepsiburada, onde contracenou com a modelo e apresentadora Sala Sikel. Essas experiências publicitárias serviram como campo de treino, ajudando a jovem atriz a ganhar confiança diante das câmeras e a entender a dinâmica do meio artístico. Contudo, também houve recusas em testes de elenco, situações que a faziam questionar se deveria continuar. Foi nesses momentos que o apoio familiar se tornou essencial. A família com trema KYLDZ sempre fez questão de priorizar a educação e o bem-estar de Beren. Sua mãe assumiu a responsabilidade de administrar suas redes sociais, preservando sua privacidade em uma fase tão delicada. Mesmo assim, a rotina não era fácil. As viagens rápidas até os sets, os horários de gravação que muitas vezes se estendiam além do esperado e a necessidade de conciliar tudo isso com a infância exigiam equilíbrio. Ainda assim, a menina desenvolveu uma resiliência admirável. Esse período inicial da vida de Beren foi marcado por descobertas e aprendizados. O talento já era evidente, mas foi a combinação entre disciplina, apoio familiar e dedicação que abriu o caminho para oportunidades maiores. Os primeiros passos haviam sido dados, mas o futuro guardava algo muito mais grandioso, que logo iria se revelar em uma nova fase de sua carreira. O verdadeiro salto na carreira de Beren com trema KYLDZ aconteceu em 2016, quando ela tinha apenas 7 anos. Foi nesse período que interpretou Melek na série dramática Anne, ao lado de grandes atrizes da televisão turca como Cansu Deri e Vahide Persin. A trama retratava a vida de uma criança em situação de abandono e vulnerabilidade, e a interpretação de Beren comoveu milhões de telespectadores. Sua atuação foi marcada por intensidade emocional e autenticidade, elementos que rapidamente a transformaram em um dos maiores talentos mirins da Turquia. O impacto de sua performance foi imediato. Ainda em 2016, Beren recebeu o prêmio de melhor atriz mirim no prestigiado Golden Butterfly Awards, um dos principais reconhecimentos da televisão turca. Esse prêmio não apenas consolidou seu talento como também abriu novas portas, já que a série Anne foi exportada para mais de 100 países, ampliando sua visibilidade internacional. De repente, uma menina que poucos conheciam passou a ser reconhecida em diferentes partes do mundo. 2 anos depois, em 2018, Beren voltou a emocionar o público com outro papel marcante. Dessa vez, interpretou Oiko na série KZM, conhecida em muitos países como Minha Filha.
A história explorava temas sensíveis como abandono e relações de paternidade, exigindo maturidade para interpretar cenas densas. Mais uma vez, Beren surpreendeu pela naturalidade com que transmitia emoções profundas, conquistando elogios da crítica especializada. Esse trabalho lhe garantiu uma indicação ao prêmio de melhor atriz jovem nos Turkish Television Awards, reforçando seu crescimento constante. Mas Beren não se limitou a papéis dramáticos. Sua versatilidade ficou evidente em participações em programas de humor, como o popular Gulduy Gulduy Show, Sokuk, além de aparições em séries de grande audiência como Bizim Hikaye e Mucize Doktor. Essa diversidade mostrou ao público que ela podia transitar entre diferentes gêneros, mantendo sempre a mesma entrega e dedicação. Com o passar dos anos, Beren também se tornou uma figura de destaque nas redes sociais. No Instagram, acumulou mais de 1.300.000 seguidores, número que reflete não apenas sua popularidade, mas também o carinho do público. Marcas importantes como Molpid e Banat se aproximaram, reconhecendo nela uma personalidade carismática e autêntica. As parcerias comerciais ajudaram a ampliar ainda mais sua presença, consolidando sua imagem pública. Hoje, aos 15 anos, Beren continua sua trajetória com novos projetos, como a série Esilvadine no Kaze, também conhecida como a Garota do Vale Verde. Seu talento segue recebendo reconhecimento, incluindo prêmios como o da Bilken University Television Awards, que a destacou novamente como melhor atriz mirim. Mais do que acumular conquistas, Beren demonstra a cada trabalho que sua carreira não é apenas uma sequência de papéis, mas um reflexo da força e da sensibilidade de uma jovem que cresceu diante das câmeras sem perder sua essência. Seu caminho segue aberto, e cada novo projeto parece apenas confirmar que o auge está em construção. O futuro reserva ainda mais capítulos para essa história de dedicação e talento. O caminho artístico raramente é feito apenas de vitórias. E a trajetória de Beren Geocontrema KYLDZ também foi marcada por quedas que moldaram sua maturidade profissional. Apesar do talento precoce que chamou a atenção da mídia e do público, ela enfrentou rejeições nos primeiros anos de carreira. Muitos testes para papéis principais em séries familiares da Show TV, por exemplo, deram preferência a atores com experiência formal em teatro. Essas negativas fizeram com que Beren, ainda muito jovem, questionasse sua preparação. Para superar a insegurança, passou a intensificar ensaios caseiros, contando com a ajuda dos pais, que viam nos momentos de fracasso uma oportunidade de fortalecimento. Em 2017, quando parecia que seu nome já estava consolidado, Beren recebeu o papel de Ice na série Bizim Hikaye. A expectativa era de que a participação abrisse novas portas, mas o enredo da produção sofreu mudanças que reduziram sua presença a apenas meia temporada. Essa saída precoce foi uma decepção dolorosa, já que interrompeu o ritmo de visibilidade que vinha conquistando. Mais do que isso, mostrou de maneira prática como o mercado televisivo turco era instável e sujeito a cortes repentinos, sem garantia de continuidade. Mesmo para jovens talentos promissores. O ano seguinte trouxe outro desafio. Em 2018, Beren interpretou Bade na série Bal Kaymak, uma comédia familiar que estreou com entusiasmo, mas não conseguiu manter a audiência. A baixa repercussão levou ao cancelamento precoce da produção, que não foi renovada para uma segunda temporada. A crítica pública questionou sua escolha de alternar entre papéis dramáticos, onde já era amplamente reconhecida, e tentativas no humor, que exigiam um ritmo diferente. Para muitos observadores, esse episódio expôs os riscos de diversificação tão cedo na carreira, mas para Beren foi uma lição sobre recalibrar decisões artísticas. Já em 2020, durante a transição para papéis adolescentes, Beren se deparou com outro tipo de obstáculo. Nas audições para personagens principais em séries de drama médico, especialmente expansões do sucesso Mucize Doktor, ela foi preterida por atrizes mais velhas. A justificativa dos produtores era a necessidade de transmitir maior maturidade para enredos complexos, o que a colocou diante de uma realidade comum a atores mirins. A passagem da infância para a adolescência traz incertezas e pressão pela manutenção da relevância. Essa fase a ensinou que envelhecer diante das câmeras significa também enfrentar comparações e perder papéis para concorrentes mais experientes. Apesar de dolorosos, esses episódios não a afastaram da arte. Pelo contrário, serviram como incentivo para ampliar sua versatilidade. Em 2019 participou do Curta Bal, onde pôde experimentar uma atuação mais intimista e artística. Também passou a valorizar convites menores, participando de episódios como convidada especial em diferentes produções.
Essas escolhas demonstraram que mesmo quando as portas principais pareciam se fechar, era possível seguir trilhando caminhos alternativos, mantendo vivo o entusiasmo pela atuação. Essas quedas marcaram um período de amadurecimento. Ao transformar rejeições em aprendizado, Beren reforçou sua determinação em continuar na indústria, consciente de que cada perda poderia, em algum momento, abrir espaço para um novo recomeço. E assim sua jornada seguia, entre altos e baixos, com a certeza de que os desafios também fariam parte de sua história. Embora seja lembrada principalmente por sua imagem limpa e por papéis voltados a histórias familiares, a carreira de Beren Geocontrema KYLDZ não esteve totalmente livre de polêmicas. Uma das primeiras discussões públicas envolvendo seu nome surgiu em 2016, durante a exibição da série Anne. Críticos questionaram a exposição de crianças a cenas emocionais tão intensas, levantando o debate sobre os possíveis impactos psicológicos em jovens atores. O tema gerou preocupação legítima na sociedade turca, mas ao mesmo tempo ressaltou a força de sua atuação, já que o realismo das interpretações despertava reflexões profundas. 2 anos depois, em 2018, quando estrelava KZM, novos rumores ganharam espaço nos tabloides. Algumas ausências em eventos promocionais foram interpretadas como sinais de uma suposta fadiga de estrela. Na prática, os motivos estavam ligados a compromissos escolares e à rotina exaustiva de gravações, mas a especulação acabou alimentando discussões sobre os limites do trabalho infantil na televisão. O caso reacendeu um debate mais amplo sobre como equilibrar educação e carreira para atores mirins, especialmente em países com forte produção de telenovelas. Em 2019, outro episódio gerou controvérsia, ainda que em menor escala. Sua participação especial em Musisi Doctor, interpretando uma paciente infantil, foi alvo de debate entre fãs nas redes sociais. Alguns argumentaram que a presença de uma atriz tão jovem em um contexto médico delicado poderia romantizar situações sensíveis. Porém, em entrevistas posteriores, Beren destacou a importância de obras como essa para conscientizar o público sobre saúde emocional, mostrando maturidade diante de críticas inesperadas. Durante a pandemia de Covid-19, em 2020, a atriz também foi envolvida em especulações ligadas aos bastidores da série Sokukluk. Os atrasos nas gravações, causados pelas medidas de segurança sanitária, foram interpretados por parte da imprensa como conflitos nos sets de filmagem. A informação, no entanto, foi desmentida pela própria produção, que explicou tratar-se apenas de precauções para proteger o elenco e a equipe técnica. Ainda assim, os boatos refletiram a intensidade com que a opinião pública acompanha figuras jovens em ascensão. Esses incidentes, amplificados pelo alcance das redes sociais, mostraram a vulnerabilidade de artistas mirins diante da exposição mediática. No entanto, Beren sempre respondeu com serenidade. Com apoio da família, utilizou suas próprias plataformas digitais para agradecer o carinho dos fãs e esclarecer mal-entendidos, evitando alimentar polêmicas. Seu tom era sempre conciliador, reforçando valores como respeito e privacidade, em vez de adotar posturas defensivas. Ao longo desses episódios, ficou claro que a trajetória de Beren, além dos desafios artísticos, também envolvia a pressão de se manter como figura pública desde muito cedo. Mesmo assim, sua conduta diante das críticas ajudou a fortalecer a confiança do público em sua integridade. As polêmicas não apagaram sua imagem, mas revelaram uma jovem artista que, apesar da idade, já aprendia a lidar com os holofotes e a proteger sua identidade pessoal em meio às exigências da fama. Crescer diante das câmeras trouxe reconhecimento precoce para Beren Geocontrema KYLDZ, mas também impôs desafios delicados aos seus relacionamentos mais íntimos. Desde pequena, a atriz manteve uma ligação forte com seus pais Ejder e Mini, que se esforçaram para equilibrar a rotina familiar com as exigências do mundo artístico. Ao lado do irmão mais novo, a quem costuma se referir como seu melhor amigo, Beren aprendeu a valorizar a união em meio às ausências impostas pelas gravações. No entanto, não foram raros os momentos em que sentiu a dor da distância. Em entrevistas concedidas à imprensa turca, ela relatou que alguns dos episódios mais dolorosos aconteceram quando perdeu aniversários e datas especiais da família devido a compromissos profissionais. Em 2018, por exemplo, durante o auge das gravações da série KZM, passou semanas fora de casa. Essa ausência forçada não apenas a entristeceu, mas também testou a dinâmica afetiva do núcleo familiar. Foi nesse período que ela passou a dar mais valor a pequenos gestos, como reunir-se em torno da mesa para um simples jantar. Momentos que se transformaram em tesouros diante de uma rotina tão corrida.
Ao longo de sua carreira, Beren também construiu laços com colegas de elenco que ultrapassaram a convivência profissional. Um exemplo marcante foi a relação com Kansuderi durante a série Anne, em 2016. O carinho e o cuidado recebidos da atriz veterana fizeram com que Beren descrevesse essa conexão como quase maternal. Quando a produção chegou ao fim, em 2017, ela confessou em entrevistas ter sentido uma espécie de luto, como se estivesse se despedindo de uma família temporária. Essa sensação mostrou quanto os vínculos criados nos sets podem ser intensos, mas também efêmeros, deixando um vazio emocional que precisa ser administrado com maturidade. Em sua vida pessoal, Beren sempre buscou manter discrição. Aos 15 anos, ainda não viveu relacionamentos amorosos publicamente assumidos. Mesmo assim, especulações surgiram após vídeos compartilhados no Instagram mostrarem sua proximidade com um jovem dançarino profissional. A repercussão nas redes sociais foi imediata, mas ela fez questão de reforçar que, por enquanto, prefere cultivar amizades sinceras e focar no apoio constante de sua família. Essa postura demonstra não apenas sua juventude, mas também a orientação recebida de seus pais para lidar com o interesse público de forma equilibrada. Essas experiências reforçaram sua compreensão sobre os altos e baixos de crescer sob os holofotes. Separações de personagens e colegas de trabalho ecoam como pequenas perdas pessoais, mas também ensinam resiliência. O sofrimento ao se afastar de quem ama ou ao encerrar ciclos de convivência é compensado pela segurança de uma base familiar sólida. A família Geo com trema KYLDZ continua sendo sua âncora, gerenciando sua carreira com cuidado protetor e oferecendo o suporte emocional necessário para que ela se mantenha firme diante das pressões externas. Assim, os relacionamentos de Beren, sejam familiares, de amizade ou em meio a rumores de juventude, moldam sua visão sobre a fama. Mais do que conquistas profissionais, são esses vínculos que sustentam sua trajetória e a ajudam a compreender que a fama pode ser transitória, mas os afetos genuínos permanecem como porto seguro em meio às transformações de sua vida. O brilho da carreira de Beren Geo com trema KYLDZ sempre esteve acompanhado de uma rotina intensa, e isso refletiu em momentos de fragilidade em sua saúde física e emocional. Durante as gravações da série Anne, em 2016, ela experimentou pela primeira vez as consequências de jornadas longas em um ritmo quase adulto. Ainda criança, o corpo não respondia com a mesma resistência, e episódios de exaustão resultaram em resfriados frequentes que atrasaram algumas gravações. Essas experiências a ensinaram a importância de respeitar seus limites, ainda que estivesse cercada por compromissos profissionais. Com o passar dos anos, novos desafios surgiram. Em 2019, ao participar de Mrs. Dr., Beren enfrentou um quadro leve de ansiedade. O papel exigia lidar com temas de saúde infantil, carregados de emoção, o que gerou pressão psicológica. Em entrevista à revista Elle, ela revelou que pequenas sessões de acompanhamento psicológico oferecidas pela própria equipe de produção foram fundamentais para ajudá-la a processar as emoções vividas nos sets. Esse apoio evitou que os sentimentos acumulados tivessem consequências mais graves, mostrando a importância de suporte profissional em ambientes de trabalho com jovens artistas. A transição para a adolescência coincidiu com a pandemia de Covid-19 em 2020, um período que trouxe novos desafios. O isolamento social interrompeu a convivência com colegas e amigos, e as pausas nas gravações de Sokukluk resultaram em uma depressão passageira. Sem interações sociais comuns para sua idade, Beren precisou encontrar novas formas de manter o equilíbrio. Passou a adotar rotinas de leitura, exercícios físicos em casa e até pequenos projetos pessoais que a ajudaram a atravessar a fase. Esse período, embora difícil, também serviu como aprendizado sobre resiliência e autocuidado. Ao contrário de muitos jovens expostos precocemente ao mundo artístico, Beren nunca enfrentou vícios. Ainda assim, admitiu em suas redes sociais que a pressão para manter uma imagem perfeita gerava estresse constante. Para lidar com isso, aprendeu a priorizar o sono e a alimentação saudável, sempre sob a supervisão da mãe, que acompanha de perto sua rotina. Estabeleceu pausas intencionais para se recuperar e garantir que o ritmo profissional não comprometesse sua saúde. Essa disciplina revelou uma maturidade precoce em compreender que o sucesso não pode custar o bem-estar. Esses episódios de fragilidade deixaram claro que a trajetória de Beren não é apenas feita de conquistas diante das câmeras, mas também de lutas silenciosas contra limitações físicas e emocionais. Ao buscar ajuda profissional e contar com o apoio constante da família, ela transformou momentos de vulnerabilidade em lições de vida.
Aprendeu a ouvir o próprio corpo, a respeitar os sinais de cansaço e a valorizar a saúde como base para qualquer conquista. Dessa forma, os desafios enfrentados em sua saúde revelam não apenas uma artista dedicada, mas uma jovem consciente da importância do equilíbrio. Em meio à fama, Beren segue aprendendo a se cuidar e a transformar dificuldades em experiências que fortalecem sua caminhada. Ao longo da carreira de Beren Geocontrema KYLDZ, marcada por compromissos intensos e exposição constante, sua saúde exigiu atenção especial. Embora nunca tenha passado por cirurgias invasivas, a atriz enfrentou pequenos episódios médicos que moldaram sua consciência sobre os cuidados necessários para sustentar uma rotina exigente. Em 2017, durante as gravações da série Bizin e Kai, um incidente simples a obrigou a desacelerar. Enquanto brincava nos intervalos com colegas de elenco, sofreu uma queda que resultou em uma torção no tornozelo. O diagnóstico indicou a necessidade de tratamento ortopédico leve, mas suficiente para afastá-la das gravações por cerca de 2 semanas. Esse período de repouso não foi apenas físico, serviu também como aprendizado sobre a importância de respeitar pausas, mesmo em meio a agendas lotadas. Para uma criança que se acostumava a trabalhar como adulta, a experiência foi um lembrete de que o corpo precisa ser preservado. No ano seguinte, em 2018, durante o auge de KZM, Beren passou por um tratamento dentário cosmético. O procedimento, comum em atores mirins, foi voltado para alinhamento dos dentes, garantindo maior confiança em cenas com closes frequentes. Em uma postagem feita pela família nas redes sociais, o processo foi descrito como uma aventura engraçada, com direito a relatos espontâneos de Beren sobre a estranheza inicial ao usar aparelhos. Esse cuidado estético, longe de ser apenas vaidade, reforçou o quanto detalhes físicos são importantes na carreira de jovens artistas que lidam com câmeras de alta definição diariamente. Já em 2020, durante as gravações de Soku Kluk, outro tratamento foi incorporado à rotina da atriz. Após longas horas em cena, repetindo movimentos que exigiam postura contínua, médicos da produção recomendaram fisioterapia preventiva para fortalecimento dos ombros. O objetivo era evitar possíveis lesões crônicas que poderiam comprometer sua saúde no futuro. Assim, Beren iniciou sessões regulares de exercícios supervisionados, demonstrando disciplina e compromisso com o próprio bem-estar. Além desses tratamentos, a atriz revelou em entrevistas ao jornal Hurriyet que em alguns períodos de maior cansaço, adotou terapias complementares como acupuntura, para controlar fadiga muscular. A prática, acompanhada por profissionais de confiança e com supervisão dos pais, foi integrada à sua rotina como forma de unir medicina tradicional e cuidados holísticos. Essa abertura para métodos alternativos mostrou sua maturidade precoce e a influência da família em valorizar uma abordagem completa de saúde. Todos esses episódios foram vividos sob os olhos atentos de seus pais, que sempre colocaram o bem-estar da filha como prioridade. Embora não tenha enfrentado situações graves, a soma desses cuidados reforçou em Beren a ideia de que prevenção é o caminho para sustentar uma carreira longa. Em vez de ignorar sinais de desgaste, aprendeu a escutar seu corpo e a agir de forma responsável. Assim, os tratamentos médicos que marcaram sua trajetória até aqui não são lembrados como obstáculos, mas como etapas de aprendizado. Cada repouso, cada sessão de fisioterapia e cada visita ao dentista ajudaram a construir uma jovem artista consciente de que o sucesso só é possível quando há equilíbrio entre trabalho e saúde. O brilho da carreira de Beren Geocontrema KYLDZ foi entrelaçado com momentos de dor que a fizeram amadurecer além da idade. Embora sua família imediata permaneça intacta e sempre próxima, a atriz enfrentou perdas que deixaram marcas profundas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Em 2019, durante a exibição da série KZM, um acidente de trânsito tirou a vida de um colega de elenco secundário. A notícia abalou profundamente o ambiente de gravações e levou à suspensão temporária de algumas cenas. Para Beren, a experiência foi especialmente difícil, pois significava enfrentar o luto em plena juventude. Em suas redes sociais, compartilhou uma mensagem de despedida simples e sincera, que comoveu fãs pela empatia transmitida. A atitude mostrou como, mesmo muito jovem, já compreendia a importância de transformar a dor em solidariedade. A pandemia de 2020 trouxe outra perda significativa. Um tio-avô, residente em Ankara, não resistiu às complicações da Covid-19. As medidas de isolamento impediram despedidas presenciais, intensificando a sensação de distância. Em quarentena, Beren recorreu às redes sociais para homenagear a memória do parente, compartilhando fotos antigas e lembranças afetivas.
A experiência reforçou a importância de manter conexões virtuais como forma de sustento emocional em tempos de separação. Antes disso, ainda em 2016, durante a produção da série Anne, a morte súbita de um membro da equipe técnica trouxe outro choque. Embora não fosse alguém de sua família, o impacto coletivo foi sentido por todo o elenco. A união em torno de rituais de despedida mostrou a Beren que os laços construídos no ambiente de trabalho também funcionam como uma família estendida. Esse episódio ajudou a moldar sua percepção sobre a fragilidade da vida e o valor das pessoas que compartilham jornadas diárias. Além dessas experiências, Beren também refletiu publicamente sobre perdas indiretas. Em entrevistas ao jornal Milia, comentou como notícias de falecimento de amigos de infância, muitas vezes afastados pela fama e pela rotina profissional, despertaram nela sentimentos de gratidão. Em vez de se perder em lamentações, aprendeu a usar esses episódios como lembrete da importância de cultivar cada momento vivido com intensidade. Essas experiências de luto, embora raras, foram transformadas por Beren em combustível para sua arte. Ao interpretar papéis que exigiam explorar resiliência emocional, carregava consigo não apenas técnica, mas também a vivência de quem compreendia a dor real. Para o público, essa profundidade foi visível em suas atuações, que transmitiam autenticidade e humanidade. Assim, as perdas enfrentadas por Beren ao longo dos anos não se tornaram apenas cicatrizes, mas lições que fortaleceram sua visão de mundo. Ao lidar com a morte de colegas, familiares e conhecidos, construiu uma maturidade que transcende a idade, reforçando em sua carreira o compromisso de honrar as relações humanas em cada personagem vivido. A vida de Beren Geo com trema KYLDZ, apesar das conquistas precoces, também foi marcada por fases de silêncio e afastamento dos holofotes. Em 2017, após o encerramento de Anne, sua visibilidade diminuiu de forma perceptível. Sem convites constantes para novos projetos ou eventos públicos, a atriz viveu um período de isolamento midiático. Pela primeira vez desde sua estreia, sentiu o vazio de uma agenda menos agitada. Para lidar com esse ato, mergulhou nos estudos escolares e descobriu prazer em hobbies simples como a natação. Essa fase de calmaria forçada ensinou-lhe que a vida não poderia girar apenas em torno das câmeras. No ano seguinte, em 2018, a crise econômica que atingiu a Turquia trouxe novos desafios, agora em âmbito familiar. Embora os ganhos de Beren ajudassem a equilibrar as contas, o pai, engenheiro mecânico, enfrentou instabilidades em seu setor. Isso levou a ajustes no orçamento doméstico, como cortes em viagens e mudanças nos hábitos de consumo. Para uma menina que já vivia parte da rotina cercada de contratos publicitários e sets luxuosos, a experiência foi um choque de realidade. Aprendeu cedo o valor da humildade financeira e o significado de viver com simplicidade, mesmo quando a fama poderia sugerir o contrário. O ano de 2019 também trouxe um período de silêncio doloroso. Ao tentar se projetar no cinema internacional, Beren participou de várias audições, mas foi rejeitada em todas. A mídia turca repercutiu o hiato de 6 meses sem projetos relevantes, interpretando-o como sinal de abandono ou dificuldade em transitar para papéis adolescentes. Para ela, as críticas foram duras, mas também abriram espaço para reflexões pessoais. Durante esse intervalo, viajou com a família, conheceu novas cidades turcas e recuperou energias. Esse afastamento a ajudou a perceber que não é apenas o trabalho que define sua identidade. Já em 2020, a pandemia interrompeu novamente seus passos. O lockdown suspendeu a produção da série Sokukluk, isolando Beren de sets, colegas e fãs. O aparente abandono pela indústria fez surgir inseguranças quanto à própria relevância. Sem o contato diário com as gravações, questionava se continuaria sendo lembrada pelo público. No entanto, encontrou refúgio em transmissões ao vivo no Instagram, realizadas com seus pais e irmão. Essas lives aproximaram-na dos seguidores e transformaram o isolamento em espaço de partilha e conexão genuína. Embora nunca tenha enfrentado dificuldades financeiras graves, Beren percebeu que sua dependência emocional do suporte familiar era profunda. Cada fase de afastamento reforçou a importância dos pais e do irmão como pilares inabaláveis. Aprendeu a transformar pausas forçadas em oportunidades de crescimento, usando o silêncio da mídia para refletir sobre o caráter efêmero da fama e a necessidade de cultivar uma identidade além das telas. Esses momentos de isolamento, longe de apagarem seu brilho, acabaram fortalecendo sua visão de mundo. Eles mostraram que até mesmo uma carreira promissora pode passar por incertezas, mas que a solidez dos laços familiares e a capacidade de se reinventar podem transformar períodos de abandono em caminhos para a maturidade.
A trajetória de Berengeo Contrema KYLDZ não foi apenas feita de conquistas e aplausos. Desde muito cedo, a atriz enfrentou desilusões e traumas que marcaram sua personalidade, moldando a jovem que é hoje. Aos 6 anos, em uma de suas primeiras audições, foi criticada por um diretor que mencionou sua falta de polimento. Para uma criança ainda em formação, a frase soou como uma rejeição dolorosa. Em casa, chorou desconsolada, mas seus pais transformaram o episódio em combustível, incentivando ensaios diários que fortaleceram sua determinação. Em 2018, outro choque veio das redes sociais. Uma discussão pública com um fã ciumento que invadiu sua privacidade digital, expôs Beren ao primeiro grande episódio de ódio online. O incidente foi traumático, pois mostrou que a fama não traz apenas admiração, mas também críticas injustas e ataques pessoais. Essa experiência a levou a adotar maior reserva emocional, priorizando amizades autênticas e evitando interações superficiais. A lição aprendida foi clara: proteger sua intimidade era essencial para preservar sua saúde mental. O ano de 2020 também foi marcante. O fim abrupto de KZM, devido a cortes orçamentários, deixou em Beren a sensação de traição. A jovem havia se apegado ao personagem Oiku e à equipe de gravações, mas viu a narrativa interrompida sem desfecho adequado. O vazio que ficou exigiu apoio terapêutico, em sessões breves que a ajudaram a processar o luto de histórias inacabadas. Para uma atriz que já carregava maturidade incomum, esse episódio mostrou a dureza da indústria televisiva, onde nem sempre há espaço para os afetos construídos ao longo de uma produção. Outro trauma sutil mas persistente veio com a puberdade. O processo de envelhecer diante das câmeras trouxe inseguranças intensas. Comparações entre sua imagem infantil e sua fase adolescente se tornaram inevitáveis. Em entrevista ao jornal Sabah, Beren admitiu que sofreu com o peso dessas expectativas, muitas vezes sentindo que não se encaixava nos padrões esperados. Para lidar com isso, mergulhou em hobbies como o desenho, encontrando na arte uma forma de autoexpressão e de libertação emocional. Esses episódios, somados, esculpiram uma jovem resiliente e empática. Embora dolorosos, deram a Beren uma perspectiva realista sobre a fama, mostrando que ela não é feita apenas de aplausos, mas também de críticas, rejeições e perdas. Ao enfrentar esses choques, desenvolveu características de sua personalidade ISFJ, frequentemente descrita como leal, protetora e reflexiva. Em seus papéis, essa essência transparece em atuações que ecoam sua própria jornada de vulnerabilidade e força interior. Assim, as desilusões e traumas que poderiam ter sido obstáculos intransponíveis acabaram servindo como moldes. Beren aprendeu que cada crítica, cada perda e cada insegurança são parte de um processo maior de autodescoberta. Sua arte, hoje, é também reflexo dessas dores transformadas em energia criativa, permitindo que cada personagem vivido carregue não apenas técnica, mas também humanidade. E aí, você conseguiu acreditar no que aconteceu com Berengeo Contrema KYLDZ? Esta notícia realmente surpreendeu todo mundo, e agora queremos saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desta notícia. Você ficou surpreso? O que você pensa sobre toda esta situação? Sua opinião é muito importante para nós. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e aperta aquele botão de inscrição. E não esquece de ativar o sininho de notificações para receber em primeira mão todas as novidades e atualizações sobre este assunto e muito mais. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.